E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre questões relacionadas à judicialização da saúde e de que forma esse processo impacta no orçamento do poder público. Aqui para esclarecer o assunto, o Tomás Carvalho Amaral, que é o diretor jurídico da Secretaria de Estado da Saúde, especialista em direito sanitário. A gente estava falando de alguns procedimentos, medicamentos que fogem àquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde. O que a gente poderia elencar de coisas assim, a gente pode usar o termo assim, absurdas, que chegam junto com a judicialização? Nós temos das mais diversas, dos mais diversos absurdos na judicialização. Nós temos solicitação de papel toalha, a fralda geriátrica, inclusive já recebemos de chocolate, determinadas marcas específicas de chocolate. Entender que aquele item, quando solicitado, é essencial para a manutenção da vida de determinado paciente. Nós temos fórmulas alimentares mais simples, Mucilon, por exemplo, é uma marca que a gente recebe muito. Então, assim, nós temos os casos mais variados. Nós temos fertilização in vitro também, e por aí vai. Infelizmente, esse é o ponto que nós chamamos, que, na verdade, a gente acaba chamando, que existe a boa judicialização e a má judicialização. Vamos começar da boa. O que é a boa judicialização? É aquela que, de fato, demonstra que o paciente ele acessou o serviço, acessou a rede, passou por todos os pontos, em determinado momento, ele teve esse acesso negado ou então restrito. Isso serve de sinalização para o gestor. Olha, você precisa fortalecer determinado serviço, fortalecer determinada política pública. O que é a má judicialização? E essa é a que mais impacta, porque são usuários que não porque não mereçam ter aquele tratamento, mas é por falta de conhecimento e profissionais também que acabam direcionando para que o SUS seja responsável por fornecer determinado insumo que não consta em nenhum protocolo, em nenhuma portaria, não tem nenhuma diretriz terapêutica que estabeleça que aquele caso é o mais indicado e muitas vezes só favorece, o que é um fato também, até as notícias que a gente acaba acompanhando em âmbito nacional, a máfia das próteses, favorecimento da indústria farmacêutica que pressiona a todo momento o gestor do SUS para que possa incorporar sem a garantia de que aquele é o tratamento mais adequado e que, inclusive, é eficaz e seguro ao paciente. Itens ou medicamentos que ainda não tenham registro na Anvisa, medicamentos que ainda estejam em fase de teste, isso também chega pela judicialização? A fase de teste é muito comum que isso ocorra. A gente recebe muitas decisões em que, quando a gente analisa a prescrição do profissional, ele fala que é para uso experimental. Existe a legislação do SUS que ela veda veementemente o uso experimental de medicamentos, de insumos para atendimento. Então, o SUS não serve de teste, ele serve como acesso ao tratamento, a garantia e a manutenção da saúde de um paciente. Então, isso é muito comum que a gente receba diariamente medicamentos experimentais, o também chamado off-label, que quando a prescrição de determinado medicamento, você tem uma gastrite. Vou dar um exemplo bem simples, que isso não se retrata com a realidade. Você tem uma gastrite. Aquele medicamento é para pressão alta. E o medicamento passa aquele medicamento de pressão alta para um cara que tem gastrite. Isso é um off-label. Então, ou seja, acaba mudando o direcionamento da indicação daquele medicamento. Sem registro da Anvisa também é muito comum. Inclusive, a lei veda. Se uma pessoa física, ele não pode trazer um medicamento de fora sem registro da Anvisa. Ele pode, inclusive, responder por crime. E aí, como é que fica a situação? Porque, assim, quando o judiciário diz que é para cumprir, como fugir de uma sentença como essa, quando você tem, por exemplo, um medicamento que ainda está em teste, um item que ainda não tem registro na Anvisa? Então, existem os mecanismos jurídicos para isso. Os modelos recursais que a gente pode adotar para poder demonstrar ao juiz que existe um equívoco ali, que ele reaprecia a matéria. Só que, na grande maioria das vezes, até por falta de conhecimento do próprio judiciário, que assim, ele não tem condições de ir de frente com a prescrição de um profissional médico, ele acaba definindo a liminar e o gestor acaba sendo penalizado a ter que adquirir determinados insumos. E aí é que surgem grandes problemas, porque o gestor ele incorre em responsabilização criminal, em pagamento de multa diária. A gente está trazendo um exemplo que é a questão de itens e medicamentos, mas quando você coloca isso, por exemplo, para o patamar de um procedimento cirúrgico judicializado, isso quer dizer o quê? Que aquele procedimento ele não vai passar por um processo de licitação.
Como é que fica a mensuração do preço de um procedimento, por exemplo, que é solicitado, demandado via judicial, que você não tem como fazer um processo respeitando ali a lei da licitação? Muito complicado. Antes até de responder a questão do procedimento, a sua fala foi muito importante quando fala dos processos de compra. Hoje é uma realidade que não é só de Sergipe, ela é nacional. É muito difícil um gestor do SUS conseguir ter isso no processo de compra, porque as indústrias, os laboratórios, eles já sabem que com a judicialização, primeiro, ele não vai haver a negociação de preço, eles acabam apresentando o preço ao bel prazer deles. O gestor sente forçado e pressionado porque ele tem que cumprir a ação judicial, então ele não vai querer incorrer em descumprimento, e a tendência é que os valores sempre aumentem. A mesma situação, procedimentos. O SUS contempla determinadas alternativas e os profissionais acabam direcionando procedimentos outros que fogem por completo do que ficou padronizado, foi estabelecido nos serviços do SUS, e é muito complicado mensurar, porque você fica sem... É muito subjetivo. Você não tem um critério de como mensurar quanto vale aquele procedimento. Principalmente se a gente trouxer a discussão para Sergipe, que é muito pequeno e que tem determinadas especialidades que são muito restritas, e aí a gente fica à mercê dos preços que são praticados. E aí a gente está falando em preços praticados e a gente está falando de que valores? Dos mais diversos possíveis. Então, a gente tem... Muito comum a gente ter uma cirurgia, determinadas cirurgias de 500 mil, de 450 mil, 300 mil, 150 mil. E volta a frisar. Se a gente olhar o grosso do SUS, quanto custaria uma política de financiamento de uma unidade hospitalar de procedimento eletivo? Porque é até um ponto que eu vou falar, que também vou trazer. Muito se fala que a judicialização de casos de urgência e emergência, que o paciente tem um risco de vida. E quando a gente vai analisar caso a caso, a gente vê que isso não corresponde à verdade. Geralmente são procedimentos eletivos, ou seja, que pode ser agendado, que pode ser programado, e o paciente muitas vezes foi atendido por um médico da rede privada e por não ter condições ou por seu plano de saúde não conseguir atender, acaba utilizando do SUS por isso, ou seja, ele não respeitou a fila, mas naquele momento que tem a prescrição de um procedimento de alto custo, ele busca o SUS. E aí busca via justiça, e aí a determinação ela vai chegar antes. Por exemplo, agora a gente vai ter que dar um exemplo aqui. A gente tem 2 pacientes, um está ali seguindo todo o fluxo, vamos supor que os 2 têm o mesmo problema de saúde. Um está seguindo todo o fluxo pelo SUS, com o tempo do SUS, com o tempo da marcação de consulta pelo SUS, e o outro está se utilizando ali de um procedimento via particular. Isso. Então, ele vai ali e consegue. Quando vai chegar um determinado momento, que os 2 vão precisar de um procedimento. O que estava seguindo aqui o caminho do SUS e o que veio pelo particular. Ou seja, judicialmente, ainda há possibilidade, e aí essa é uma pergunta, ainda há possibilidade, por exemplo, de judicialmente esse paciente que não obedeceu todas as fases do SUS, ele conseguir um procedimento de uma forma mais rápida, mesmo que esse outro paciente que é pelo SUS tenha mais urgência? Infelizmente, sim. E é isso que a gente luta diariamente. É justamente isso, é mostrar ao magistrado que, primeiro, aquele paciente ele nunca recorreu da via do SUS, a não ser ao ponto que ele está solicitando naquele processo. E o segundo ponto, que é o mais importante, é mostrar também aos magistrados que aquele paciente ele não pode furar a fila, porque assim você moraliza o SUS. E é esse nosso trabalho diário junto ao judiciário, que o judiciário já se mostra sensível, inclusive é um ponto que nós estamos implantando aqui no estado de Sergipe, que são os NATs, que é o Núcleo de Assessoramento Técnico. O que é isso? O judiciário não pode ser culpado também pela análise, porque ele se depara com o caso individual, a solicitação de um paciente que precisa terminar o tratamento. Ele vai fazer a sua análise por onde? Vou recorrer ao que diz a Constituição Federal. E se é direito de todos, ele acaba dando a liminar. O NAT já serve para mostrar, olha, juiz, existe tal política. O medicamento está sendo solicitado para aquele paciente, o SUS tem uma alternativa. Vamos incluir esse paciente dentro do programa, dentro da rede, e aí ele vai sofrer todo o acompanhamento. Esse medicamento é de altíssimo custo e o SUS não fornece, mas fornece esse, que tem o mesmo efeito, tem a mesma eficácia, a mesma segurança. E aí eu tenho certeza que a gente consegue mudar esse olhar e essa realidade tão nefasta da judicialização. E aí, quando a gente fala nesse ponto, gente, do paciente que vai particular e aí o paciente que vai pelo SUS, muita gente pode se perguntar, certo, mas o SUS é para todos. Mas o que a gente está tentando abordar aqui é a questão
acho que a gente poderia usar o termo de furar fila. Por exemplo, tem um paciente com muita urgência para um leito de UTI, avaliação feita por um médico aguardando leito. Aí vem um outro paciente e passa na frente daquele sem ter a mesma urgência, porque veio da demanda judicial e a demanda judicial precisa ser cumprida, senão o gestor acaba respondendo por isso e não tem nem o que se questionar ainda sobre esse assunto. A gente vai voltar em 2 minutos, depois do intervalo, falando um pouco mais sobre essas medidas para tentar aliviar aí essa situação da judicialização da saúde.